Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje estou aqui com vocês para responder esta questão, a questão número 12 dos complementares do capítulo número 3, frente 1, livro 1 de Geografia. Estamos aqui agora no capítulo de solos, a questão número 12, questão da PUC do Rio de Janeiro do ano de 2015. Temos aí uma imagem de um rio na região amazônica, e o enunciado nos diz o seguinte: diferentemente do que aparenta a exuberância de sua flora, a floresta amazônica possui um solo pobre em nutrientes. Na primeira parte, ele pede que a gente explique o processo de lixiviação, como o processo de lixiviação reduz a concentração de nutrientes no solo amazônico, e na segunda parte, ele nos pede para relacionar a cor turva das águas de muitos rios amazônicos, como vemos na imagem, ok? Ao processo explicado no tópico anterior. Primeira coisa de tudo que é importante a gente ressaltar é: será que é uma, digamos, uma consideração adequada a gente falar que o solo da Amazônia é um solo pobre em nutrientes? Como que a gente pode entender um pouco melhor essa discussão? Então, para facilitar um pouco o nosso raciocínio, eu vou colocar aqui algumas imagens, vou fazer aqui alguns breves comentários teóricos, depois a gente retoma a discussão na questão e no final eu te apresento uma sugestão de uma resposta para ela. Tudo bem? A primeira coisa que a gente pode considerar é o seguinte: quando estamos falando da fertilidade de um solo, a gente está pensando, na verdade, de uma série de aspectos, uma série de fatores, ok? Entre estes fatores, entre esse conjunto de condições aí que participam dessa ideia de fertilidade do solo, nós temos a constituição química desse solo, né? Você pode pensar também na porosidade desse solo, na própria utilização desse solo, né? Se esse solo vai perdendo fertilidade, se a degradação desse solo eventualmente contribui para a perda de fertilidade, algo nessa linha, ok? Mas eu diria que entre os principais aspectos a serem destacados nessa discussão, a composição química talvez seja aquele mais relevante. Quando estamos falando da composição química de um solo, a gente pode, a grosso modo, dividir essa composição química entre matéria mineral, que seria originada de um processo de decomposição das rochas, que dão origem a esse solo, ok? E também a matéria orgânica, que no caso seria resultado da decomposição de materiais de origem animal e vegetal que venham a se depositar na superfície desse solo, tudo bem? Então, com base na mistura desses dois materiais, nós temos essa composição química do solo, e são essas duas diferentes modalidades de matéria que vão compor essa fertilidade do solo. Nós não podemos explicar a fertilidade de um solo abrindo mão de considerar um desses dois aspectos. É sempre relevante que você leve em consideração um balanço, digamos, na composição desses dois tipos de materiais que, né, estão ali interagindo na composição do solo, tudo bem? Então, vale sempre ressaltar esse aspecto. Até por isso que eu discordo um pouco do que considero o enunciado, né? O solo da Amazônia é um solo efetivamente pobre em nutrientes? Depende do tipo de nutriente que estivermos falando, tudo bem? Bom, dito isso, podemos também ressaltar uma outra informação importante, que é a ideia dos processos através dos quais essa fertilidade eventualmente varia. Ele fala no exercício de lixiviação. A lixiviação ela é geralmente tratada como um processo vertical, né? E aí ela seria um sinônimo do que a gente conhece como infiltração da água no solo, ok? Isso é um processo eventualmente mais favorecido em ambientes mais planos, em ambientes em que você tem uma vegetação um pouco mais densa, que vai permitir que esse processo ocorra mais lentamente, de modo mais equilibrado, ok? E geralmente também em ambientes mais úmidos, em que você tem uma maior disponibilidade de água, eventualmente você tem esse processo como predominante. Tudo bem? A lixiviação vertical, ou a infiltração da água no solo, ela vai fazer com que os materiais que estejam nas partes mais superiores do solo sejam eventualmente transportados através do solo. E aí a gente pode considerar, especialmente neste processo, uma tendência maior dos materiais de maior solubilidade sofrendo com esse processo mais rapidamente. Então, na medida que a água infiltra no solo, ela vai interagindo com esses materiais, ela vai reagindo, dissolvendo esses materiais de composição mais solúvel, e aí a gente pode destacar especialmente as substâncias que tenham na sua composição esses elementos químicos aqui descritos, né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio, o famoso NPK, que é um tipo de composto que apresenta-se de modo muito abundante, né, nos solos de modo geral, ok? O cálcio também e o potássio, aliás, desculpem, o cálcio e o sódio aqui no finalzinho, também como exemplos de elementos em que nas suas substâncias apresentam um pouco mais de solubilidade, tudo bem? Bom, na medida então que você tem uma perda desses elementos solúveis, por conta desse processo de lixiviação, você tem uma menor concentração destes mesmos elementos, dessas mesmas substâncias, nos solos dessas regiões mais chuvosas, que passam de modo mais efetivo por esse processo
de lixiviação vertical. Para onde vão esses materiais? O que acontece com esses materiais? Eles vão eventualmente se acumular em outros horizontes, como a gente vai ver logo em seguida. Tudo bem? Bom, se você pensar, né, então, nos ambientes mais secos, nos ambientes em que predominam processos físicos de intemperismo, que a água não vai infiltrar assim de modo tão eficiente, a tendência é justamente que você tenha uma maior concentração desses nutrientes. Então, a associação que é feita no exercício vai nessa linha, tudo bem? A Amazônia é uma região muito chuvosa por conta do enorme volume de chuvas. Esse processo de lixiviação ocorre de modo muito efetivo e aí acaba ocorrendo uma menor, né, concentração desses elementos solúveis que vão, entre outras coisas, dar fertilidade ao solo, ok? Eles são, né, alguns dos mais relevantes, por exemplo, nos processos metabólicos das plantas. Eles têm uma importância muito considerável nessa questão da fertilidade mineral de um solo, ok? Então, na medida que eles são perdidos por conta do processo de lixiviação, acaba, portanto, ocorrendo uma diminuição da concentração desses elementos, dessas substâncias, reduzindo, em certa medida, a fertilidade do solo na Amazônia. Tudo bem? Então, né, num ambiente seco, por outro lado, você tende a ter uma maior concentração desses nutrientes. O que não necessariamente faz com que esse ambiente seco seja mais fértil do que um ambiente chuvoso, né? Porque, lembrando, são outros fatores que eu também tenho que considerar nessa ideia de fertilidade, não somente essa questão da composição mineral que aquele solo possui, ok? Por outro lado, vale também ressaltar aqui um breve comentário a respeito da fertilidade orgânica. A fertilidade orgânica de um solo está muito associada ao clima local, né? Se você pensar um clima mais quente, mais chuvoso, você tem uma maior produção de biomassa, essa biomassa sendo produzida e sendo rapidamente decomposta, sendo rapidamente, né, reconstituída ao solo, ela permite que a fertilidade do solo se mantenha mais ou menos equilibrada. Tudo bem? Então, vale ressaltar, né, a fertilidade nos ambientes florestais, nos ambientes ocupados originalmente por florestas tropicais, por exemplo, é uma fertilidade que, na verdade, é oriunda da própria floresta. É um detalhe interessante, né? Se você pensar, a própria floresta vai produzir a biomassa e essa biomassa em decomposição e reconstituição ao solo permite que o solo se mantenha fértil, permite que o solo, né, mantenha uma oferta adequada de nutrientes, mesmo que nesses locais você também tenha tido aquele processo de perda dos elementos minerais, tudo bem? Então a lógica é pensar o seguinte: a fertilidade de um ambiente florestal, ela é uma fertilidade, digamos que se retroalimenta. Porque a floresta produz a biomassa e a biomassa produzida pela floresta, ao se decompor, reconstitui, mantém essa fertilidade do solo. Então é um ciclo. Se você desmata, se você reduz, retira a floresta, você está tirando a única fonte de fertilidade dessa floresta, ok? Então a gente pode fazer essa questão. O solo da Amazônia é um solo pobre, é um solo infértil, mais ou menos, né? Porque você tem que avaliar esses dois pontos de vista. Você tem que pensar, beleza, por um lado são solos muito lixiviados, são solos que passam por um processo muito amplo de lixiviação. Então, portanto, são solos que têm uma menor oferta, né, dessa fertilidade mineral. Por outro lado, como o clima é muito quente, é muito chuvoso, tem uma intensa produção e uma rápida decomposição da matéria orgânica, você tem um certo equilíbrio nessa fertilidade do solo. Então, de certa forma, é importante colocar esses dois aspectos aí na balança para fazer essa consideração. Até porque, convenhamos, gente, como que um solo infértil, um solo pobre, conseguiria sustentar uma floresta com espécies, por exemplo, com este tamanho aqui, como nós temos na imagem, ok? Ignorem a pessoa aqui em pose de, né, sei lá, vai saber o quê, mas imaginem aqui, né, como que um solo pobre ou infértil conseguiria sustentar uma floresta desse tamanho, com essa exuberância, com essa biodiversidade, tudo bem? A resposta está na própria floresta. Okay? É a própria floresta que produz a sua biomassa, que produz a sua fonte de fertilidade. Então, a gente pode tirar a seguinte conclusão: mais do que um solo pobre ou infértil, é um solo inadequado à produção agrícola. Porque se eu retiro a floresta para fazer uma produção agrícola em escala comercial, como a produção de soja, por exemplo, eu estou tirando a única fonte de fertilidade daquele solo. Eu estou intensificando a perda de nutrientes minerais solúveis através do processo de lixiviação, porque esse processo vai ser muito mais intenso num local ocupado por uma vegetação, aliás, desculpa, no local ocupado por uma produção agrícola, em comparação ao local ocupado pela vegetação, ok? E eu também estou retirando, né, a única fonte de fertilidade daquele solo, que é a própria floresta que produz a matéria orgânica. Então, né, só para a gente tirar essa conclusão, a produção agrícola naquela região, especialmente nos moldes em que ela está sendo feita, é um tanto quanto incoerente, né, para dizer o mínimo, tudo bem? Então,
a gente pode tirar essa conclusão. Um último comentário, eu não vou entrar no mérito de falar disso de modo muito aprofundado, mas só um último comentário, tá bom? Esse mesmo fenômeno que a gente narrou, a lixiviação do solo, a perda de materiais solúveis, a diminuição da concentração desses materiais, a diminuição da fertilidade desse solo, eventualmente, né, do ponto de vista mineral, ela também está muito associada a uma outra dinâmica que a gente conhece como laterização, que é quando você tem um acúmulo de ferro e de alumínio no horizonte B do solo. Só para você entender, eu não vou entrar no mérito de explicar isso muito, porque não tem muito a ver com a questão, okay? Mas só para fazer um comentário. Isso aqui ocorre justamente por conta dessa lixiviação. O ferro e o alumínio são as substâncias, os elementos de menor solubilidade. Então, é o que sobra daquele processo de lixiviação. Okay? A laterita, né, essa crosta ferruginosa que se forma aqui no solo, ela se forma justamente por conta do acúmulo desse ferro e desse alumínio em razão da retirada dos demais materiais. Okay? Então, vai se formar eventualmente essa camadona aqui mais avermelhada associada à concentração desses elementos. Okay? E está muito associado também à acidificação do solo. Tá bom? Então, os solos ficam mais ácidos por conta da retirada desses elementos solúveis, que tem um pH alcalino, de modo geral, ok? E também por conta da hidrólise dos minerais metálicos, né? naquele processo de hidrólise, eventualmente, né, você tem ali uma liberação do íon H+, ao meio, okay? Formando o hidróxido de alumínio e o óxido de ferro, né, pela correlação ali com o OH-, ok? Sendo um pouco grosseiro também aqui com a química, tá bom? Mas seria esse processo que ocasiona também a acidificação do solo. E é da laterita que se extrai a bauxita, né, que é a matéria-prima também das ligas metálicas de alumínio, ok? Então, só para traçar um paralelo, aquele processo de lixiviação de modo intenso, ele também vai ocasionar a acidificação do solo, ele também vai ocasionar, eventualmente, a laterização do solo, tá bom? E, eventualmente, também, ele vai ocasionar, né, essa diminuição da fertilidade mineral de um solo. Então, aí é só um exemplo do que a gente conhece como laterita, essa concreção metálica aí, com aspecto enferrujado e tudo. Bom, então, bastante coisa, né? Bastante discussão, bem densa aí a questão, tá bom? Mas a primeira parte da questão seria isso. Na segunda parte, ele pede para a gente relacionar a cor turva dessas águas em relação ao processo descrito. E a gente pode pensar o seguinte: para onde todo aquele material que é perdido do solo vai, né? Para onde que aquele material vai parar? Uma parte vai ficar acumulada nas partes mais inferiores aqui do solo, no horizonte B, né? Por exemplo, lá naquela camada que a gente descreve o processo de formação da laterita, uma parte daquele material ainda fica ali, tá bom? Uma outra parte acaba sendo transportada até o lençol freático. O que é o lençol freático? É esse fluxo d'água que está aqui dentro do solo, sobre a camada mais impermeável que a gente tem aqui nesse solo. E aí o que acontece? Esses materiais que estão aqui no lençol freático, né, em solução na água, eles vão ser transportados até uma nascente, formando um rio, ou até um rio diretamente. Então, quer dizer que a água tem aquela coloração mais turva, tem aquela coloração mais barrenta, ok? Por conta justamente do acúmulo de materiais que são retirados do solo. Então, a lixiviação dos solos vai retirar materiais que vão se acumular, melhor dizendo, primeiro no lençol freático e depois para os rios. E dos rios para os mares. Aqui podemos, inclusive, entender por que a água do mar é salgada. É uma conclusão e tanto, tudo bem? Pensando que esse processo ocorre ao longo de bilhões e bilhões de anos, né? E o teor de sal foi sempre se acumulando nos mares, né? Pensando no processo de evaporação da água do mar, tudo mais, ok? Só para complicar mais um pouquinho a nossa conversa, tá bom? Então, a ideia seria essa, beleza? A coloração turva das águas da região amazônica se deve justamente a esse acúmulo de materiais, né, que vão ser perdidos, né, a partir desse processo de lixiviação dos solos, tá bom? E aí, por exemplo, né, um exemplo legal para a gente trabalhar com isso é essa comparação aqui entre o rio Solimões, à esquerda da nossa imagem, e o Rio Negro à direita, ok? Por que os rios vão apresentar colorações diferentes a depender do tipo de material que vai parar no rio? Se for um material mineral, material de origem mineral, você tem uma coloração mais barrenta. Se for um material orgânico, você vai ter uma coloração mais escura. Ok? Para falar de modo bem grosseiro também. E aí, só para a gente entender o porquê, né? O Rio Negro ele tem um trecho mais curto. Então, ele vai ter menos material mineral se acumulando, porque ele vai correr predominantemente aqui por áreas mais planas, acumulando matéria orgânica. O Rio Solimões ele tem as suas nascentes lá no Peru, lá nas Cordilheiras dos Andes. Então, você vai ter um longo caminho aqui, através do qual ele vai cortar regiões montanhosas, regiões em que ele vai ganhar um grande volume aí de carga mineral, e por conta disso a gente pode apresentar essa diferenciação, bem a grosso modo.
tá bom? Então, aqui uma breve sugestão de resposta para não nos alongarmos mais do que já estamos nos alongando. Vou tirar aqui da frente da resposta a minha cara, para a gente entender o que está acontecendo, depois eu boto para cima de novo. Então, na primeira parte, a gente poderia falar o seguinte: o processo de lixiviação, através da infiltração vertical da água no solo, permite que parte das substâncias constituintes sejam lavadas, ou seja, dissolvidas e transportadas pelo fluxo da água. Parte desses materiais, especialmente aqueles de maior solubilidade, acabam se concentrando nos horizontes mais inferiores, como B, ou então chegam ao lençol freático e em seguida aos rios. Como consequência dessa retirada de substâncias mais solúveis, ocorre uma diminuição da concentração de nutrientes minerais no solo amazônico, lembrando, né, que a fertilidade é eventualmente compensada pela questão da matéria orgânica, tá bom? Na segunda parte, relacionando, né, com a cor dos rios, a gente pode falar o seguinte: como descrito anteriormente, um dos processos, aliás, um dos possíveis destinos dos nutrientes retirados dos solos são justamente os rios mais próximos, que apresentam uma coloração mais turva ou barrenta em razão da alta concentração de materiais oriundos dos solos. Vale ressaltar que não somente os materiais de origem mineral se concentram nessas águas, mas também a matéria orgânica que compõe as camadas mais superficiais dos solos da região. Tudo bem? Então a coloração se deve justamente por aquele transporte dos materiais para aquele processo de lixiviação. Beleza, gente? Então é isso, espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro. Até a próxima, bons estudos para você.